Olá, queridos alunos do nono ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa quinta aula da disciplina de História. Hoje nós vamos falar sobre modernismo no Brasil, a constituição de práticas que marcariam uma mudança no contexto, no panorama cultural e artístico brasileiro. Então é muito importante, antes de falarmos especificamente de modernismo, voltarmos um pouco no contexto histórico colonial brasileiro. É importante nós termos algumas informações como referência, como, por exemplo, a forte influência propagada, dinamizada pela civilização europeia, portuguesa, no território brasileiro durante o colonialismo, desde os primórdios do início do colonialismo, lá em 1530, até o 1822, quando se tem a independência do território brasileiro ou emancipação político-administrativa do território brasileiro. E por que, professor, é tão importante, quando falamos em modernismo, referenciarmos, termos essa referência histórica? Porque é justamente durante o colonialismo no Brasil, durante o período colonial no Brasil, que muitas práticas acabam se tornando tendências, inclusive tendências que se refletiam em manifestações artísticas. E a grande maioria das manifestações artísticas no território brasileiro, até meados do ano de 1922, quando nós temos a Semana de Arte Moderna no Brasil, até esse momento histórico, esse marco histórico, todas as ações que se propagaram antes, elas tinham uma forte influência dessas características culturais indo-europeias, vindas da Europa, e que influenciavam nas representações artísticas. O que isso significa? Durante o colonialismo no Brasil, durante o período colonial, até meados do século XVIII, século XIX, inclusive, durante os séculos XVII, XVIII, XIX, as principais representações artísticas que, inclusive, decoravam os grandes palácios e residências oficiais da coroa europeia, da coroa portuguesa no território brasileiro, elas representavam o cotidiano de vida e as características e aspectos advindos da Europa, da própria cultura europeia. Então, o que significa, o que representa o modernismo no Brasil? É justamente a mudança da interpretação do cotidiano e da representação de tal cotidiano nas manifestações artísticas, como as telas, ok? Até mesmo as peças teatrais e demais representações de cunho cultural que se propagavam no território brasileiro durante o colonialismo e pós-colonialismo, já durante o período até mesmo imperial e mais tarde o período republicano, ok? Então é muito importante entendermos que a Semana de Arte Moderna no Brasil, ela foi um importante marco histórico do modernismo, da consolidação do modernismo a partir do quê? Das referências artísticas da própria civilização brasileira ou do próprio território brasileiro. Então, no início da difusão dessas práticas culturais e artísticas, nós tínhamos fortes características de origem indo-europeia. E com o passar do tempo, algumas rebeliões, inclusive, que eclodem no território brasileiro, mudanças de pensamentos, estudos de intelectuais, as mudanças de pensamento de uma forma geral, elas acabam contribuindo para que a interpretação de artistas, ela também mude sobre a realidade e a representação que deveria externar ou até mesmo referenciar a realidade da própria civilização brasileira, do próprio povo que se desenvolvia no território brasileiro. Então, a partir daí, nós temos diversas intervenções que começam a ocorrer, inclusive vários artistas brasileiros começam a ganhar grande destaque nessa transição
do colonialismo para o imperialismo e mais tarde do imperialismo para o republicanismo. Começa a haver uma grande diversidade na mudança de pensamentos, uma diversificação de pensamentos, de ideologias, de interpretações, e que iriam influenciar fortemente o modernismo no Brasil. Então, o modernismo nada mais é do que a mudança da interpretação e da representação do cotidiano da população brasileira nas artes. Ok? Então, o modernismo ele traz essa vertente propriamente da região, claro, com diversas características e resquícios das influências culturais existentes na região que se propagaram no território brasileiro a partir da ocupação das civilizações indo-europeias, principalmente a civilização portuguesa, mas agora em uma vertente mais brasileira, diga-se de passagem, com aspectos propriamente brasileiros. Então, a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no ano de 1922 no território brasileiro, representa especificamente, marca o início de uma nova era, de um novo tempo, ou até mesmo um marco histórico de algumas mudanças que já vinham se propagando no território brasileiro e que agora iriam se consolidar, contemplando de forma específica as manifestações artísticas produzidas no próprio território brasileiro e que contemplavam a visualização, a especificação do cotidiano de vida desses indivíduos que aqui habitavam o território brasileiro. Ok? Então, o modernismo no Brasil ele representa o início de um novo tempo, de novas práticas, da mudança do próprio sistema político-econômico, de uma acessibilidade maior a essas manifestações culturais, artísticas, que não era privilégio de todos. É importante que vocês saibam disso também, não era um privilégio de todos, era privilégio até meados do século XVIII, século XIX, era privilégio da elite, da classe elitista no Brasil, e sem a predominância ou inserção de grupos minoritários ou com menos condições financeiras. E a partir de meados do século XIX para o século XX, transição do século XIX para o século XX, começa a haver um agregamento e uma diversificação desses públicos e das ações relacionadas a manifestações artísticas e as práticas de ilustração do cotidiano do povo brasileiro e das relações sociais aqui existentes. Ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ficar com essas características especificamente sobre modernismo. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar discutindo as práticas e ações do modernismo no Brasil. Até o nosso próximo encontro. Cuidem-se, fiquem todos bem. Até logo. Tchau, tchau.